Muito obrigado, Srs. Deputados. Deputados, vamos então dar início à segunda audição do dia de hoje, da APIMédio. Agradeço desde já a presença do Sr. Presidente de Direção, António Guedes Tavares, e Sr. Secretário da Direção, João Oliveira Dias. Srs. Deputados, a grelha de tempos foi distribuída e previamente facultada a todos os grupos parlamentares. A entidade terá até 7 minutos para uma introdução. Depois entramos numa ronda única, em que os grupos parlamentares têm 5 minutos, até 5 minutos, com um final da intervenção da entidade de 7 minutos. Explicar, porque estava a ser questionado ali fora, a grelha de tempo é diferente da grelha de tempo das outras entidades, porque as outras entidades foi a requerimento dos grupos parlamentares e esta, a APIMédio, será solicitado, o requerimento de audição foi solicitado pela própria entidade e, portanto, com figuras regimentais diferentes. E assim sendo, sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Presidente da Direção, António Guedes Tavares, até 7 minutos. Ora bem, muito boa tarde. Agradecer ao Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Começar por uma nota negativa. Há aqui um tratamento diferenciado. Há associações que têm mais tempo e há outras associações que têm menos tempo. Referir que isso vem da proposta do requerimento do PSD, que incluiu todas as associações menos uma, que somos nós. E os Srs. Deputados vão perceber porque é que a nossa não foi incluída. Ora bem, eu começava por referir que há aqui alguns mitos, há vários mitos. Eu vou referir aqui alguns, mas reservo a fatia mais grossa aqui para o meu colega da direção, que vai analisar isto do ponto de vista mais jurídico. Eu chamava a atenção que, em relação aos órgãos de comunicação social, e nós só falamos em órgãos de comunicação social, não falamos em jornais, não falamos em rádios, nem... São todos órgãos de comunicação social. Todos eles estão registados na ERC. E nós só reconhecemos a ERC. É a única entidade que nós reconhecemos para criar qualquer lista. Eu diria que, em relação aos pequenos jornais, aos jornais em papel, e aos jornais em geral até, nós somos, e isto fique bem claro, nós somos a favor de todo o apoio aos órgãos de comunicação tradicionais. Nós somos a favor. O que nós não somos a favor é que haja discriminação. Nós não queremos ser discriminados. Como diz o Sr. Presidente, o Sr. Ministro Pedro Duarte, nós não queremos nem discriminação no desporto, nem na comunicação social. Os senhores têm documentação em vossa posse que prova tudo isto que eu estou a dizer. Até na publicidade institucional do Estado, nós temos 0,8%. E depois fazem-se programas de 350 milhões para o digital. E fala-se muito no digital. Mas, a começar pelo plano de ação e outras coisas mais, continuo a dizer, os seus deputados têm documentação convosco e podem provar tudo aquilo que eu estou a dizer. Ora bem, em relação aos pequenos jornais de papel, e alguns são nossos sócios, nós neste momento temos à volta de 80 sócios, 80 editores connosco. O que eu chamo a atenção é que a impressão em Espanha é 50% mais barata. Chama a atenção que os jornais tradicionais, inclusivamente por imprimirem em Espanha, têm apoio do governo espanhol. Mas se transferirem a sua sede para a Espanha, têm apoios do governo espanhol que aqui não têm. Em relação a órgãos de comunicação social, em toda esta proposta, ou a PPL, que eu até acho um nome engraçado, uma abreviatura engraçada, em relação à PPL, não se fala em órgãos de comunicação social, fala-se em jornais, em rádios, mas em rádios quê? Rádios online, rádios artesianas, somos todos órgãos de comunicação, somos todos registados na ERC. Todos nós temos a mesma autoridade, todos nós somos sujeitos às mesmas obrigações. Não faz sentido os seus deputados considerarem uma proposta de lei em que uns são mais órgãos de comunicação que outros. Os jornais, nesta PPL 25, que eu vou passar a referir-me assim, os jornais em papel, tradicionais, reparem que podem ser mensais nesta PPL. Já os digitais têm que ser diários. Porquê?
Os diários digitais até são aqueles que melhor podem cumprir e ir de encontro à ideia que a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios aqui colocou. Se hoje há uma deliberação, a revista saiu ontem, daqui a um mês sai a revista? Sai? Portanto, isso põe em causa o efeito externo das deliberações. E, claro, porque é que são diários? Porque é que os digitais têm que ser diários? Isto ninguém me explica. A discriminação vai tão longe que eu já ouvi altos responsáveis declarar que os jornais em papel têm que receber mais que os digitais. Porquê? Falam-se em rádios, mas as rádios podem ser artesianas ou rádios online, e as TVs regionais online. As pessoas fazem ideia de qual é a nossa audiência? Nós, com 80 associados, 5.200.000. Mensal. As pessoas têm na vossa mão, e eu vejo alguns deputados com o telemóvel na mão, com a TC, a televisão, eu até posso dizer o nome, se a tanto me permitir, por exemplo, o Canal N. O Canal N é um canal de televisão que abarca desde Mirandela e Bragança até Vila Real. Por exemplo, é um projeto como este, a Famalicão Canal, a VMTV, todos eles são projetos, e estamos a falar de centenas de milhares de visualizações. Atenção, eu não estou a falar de 5 ou 10 mil. Somos todos órgãos de comunicação social. Eu gostava que os seus deputados concordassem connosco que somos todos órgãos de comunicação social. Aqui não há órgãos de primeira e órgãos de segunda. E os nossos problemas dos digitais são os mesmos dos pequenos jornais. Porque desde os direitos que não chegam aos pequenos jornais, os direitos da Visa Press, e eu distribuí agora, pedi para distribuir uma folha, que é esta da Visa Press. Os direitos autorais são para os papel, são para os órgãos em papel, não são para os digitais. São pedidas tiragens, como se as tiragens significassem alguma coisa. Zero. As tiragens não significam nada. Falar em transparência, também não posso deixar de dizer que a transparência não se fica só pelas autarquias. Não é só aliás, alguns senhores deputados já levantaram essa questão. Não é só as câmaras e as juntas de freguesia. Então e as CCTRs? Então e as CIMs? Então e as empresas municipais? Então esses não precisam de transparência? Precisam. Tanto ou mais que os outros. Aliás, há dois pontos de vista em relação aos seus autarcas. Autarcas não. Autarcas somos todos nós. Em relação aos autarcas e aos fregueses, há dois pontos de vista. Há aqueles que estão no poder e os outros. Quando não estão no poder, e estou-me a lembrar do seu vice-presidente da ANAFRE que aqui teve, quando não estão no poder, vêm ter connosco, para terem voz. Quando estão no poder, têm outra perspectiva. Eu falo em casos concretos, se for preciso. Este PPL, esta PPL, é um campo minado. É um campo minado. Tem uma coisa, por exemplo, que talvez os seus deputados não tenham reparado, mas há aqui uma lista secreta, que ninguém sabe qual é. Quem é que lá consta? Nem os sócios da API, nem os sócios da ANIR sabem quem são os órgãos de comunicação que lá estão. Ok? Desculpe. Em relação... Eu tenho aqui uma citação em que os senhores podem ver, a Secretaria de Estado nos mandou, o que é que são os jornais mais representativos. Isto é muito subjetivo. Não é as tiragens, pois não. Eu acho que o Governo e os seus deputados têm que dar primazia às leituras, não é às tiragens. Nós temos que dar prioridade às leituras. E nós, neste documento que os seus deputados têm, hoje, isto é um documento de hoje, sabemos quem nos vê e de onde nos vê. Temos aqui países de todo o mundo. Nós fazemos um serviço também para a imigração. Eu penso que já passei o meu tempo, gostava de, mas não posso. E passava ao meu colega de direção, se o Sr. Presidente autorizar. Vai ter que ser na fase de resposta, porque, entretanto, o tempo da entidade terminou e vamos entrar... Só que desliga o micro. Pois. Vamos entrar então na primeira ronda. Dou a palavra, creio que o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a APMédio, na pessoa do Sr. Presidente e da pessoa que o acompanha, e saudar todos os deputados. Eu começo logo por esta frase. Acabou de dizer que esta PPL é um campo minado. E eu gostava que aprofundasse essa questão, porque para nós é muito importante
saber porque é que a PPL é um campo minado. Nós já dissemos aqui para trás, noutras audições, que esta PPL tem um problema já, não tem a portaria associada. Isto é, e de alguma forma associa-se àquilo, também não foi uma boa prática da anterior lei, também não ter a portaria que nunca saiu, e depois entramos aqui num campo que era um campo do indefinido, onde cada um fazia mais ou menos per si. Nós ouvimos com muita atenção aquilo que disse, e para além do campo minado gostava que aprofundasse, também gostávamos de saber porque é que os meios de comunicação social digitais estão a ser discriminados. Também gostávamos de saber isso, gostava que aprofundasse esse tema, porque esta lei aplica-se, ou tende a aplicar-se, ela tem vários problemas, mas o princípio global parece-nos, para além de dar mais informação às pessoas, isto é, obrigar as entidades, neste caso locais, e nós também já criticámos aqui, o Partido Socialista, em audições anteriores, também já disse porque é que só se aplica às locais, porque é que não se aplica à Administração Central e à Administração Regional. Deixámos no ar, não se aplica, a lei claramente está vocacionada para promover a comunicação social local, regional e eventualmente nacional, em função de uma fonte de financiamento, que é as autarquias, com a obrigatoriedade da publicação, mas não é só publicação, é por comunicação social. Nós não estamos a falar aquelas coisas do site, da revista de imprensa, da revista que a Câmara faz. Nós estamos a colocar num órgão de comunicação social local que tem jornalistas o escrutínio das medidas tomadas. Isso também se aplica aos meios de comunicação social regionais. Porque, na lei, os meios de comunicação social digitais estão incluídos. E houve aqui uma questão que colocámos para as questões radiofónicas, e o que a lei diz é que na radiofonia a questão remete para os sites das próprias rádios, e já houve aqui uma discussão na semana passada. Por isso, a conversa é, se consideram que esta lei exclui completamente os meios de comunicação social digitais, e porquê? Porque nós estamos numa discussão pública sobre esta lei e ficámos aqui com esta ideia. Por isso, porque é que é um campo minado? Porque é que entendem que exclui os meios de comunicação social digitais? Porque é que acham que só se aplica às autarquias? Porque se era para arrecadar receita, se calhar aplicava-se a um campo maior. Mas parece-nos também, e era para continuar de alguma forma, é se entendem que esta lei tem algum benefício para a comunicação social. E acho que isso é importante. Se tem algum benefício, se considera algum benefício, se acham que alguma coisa podia ser feita mais, se acham que em termos de arrecadação potencial de receita para os órgãos de comunicação social locais, podia ser feito mais alguma coisa, para além de alargar o âmbito da abrangência aos órgãos de comunicação social regional. Porque o que nos parece, e nós como Partido Socialista, o que nos interessa é, primeiro, ter uma comunicação social local forte. Isso parece-nos importante. Assistimos com alguma pena que os tempos, alguns títulos tenham passado. Mas também assistimos com alguma alegria o acrescento, fizemos bastante. E também vimos com alguma alegria a ver jornalistas nos meios de comunicação social digitais. Isso também nos parece, porque o princípio do escrutínio, da proximidade entre decisores e eleitos e eleitores, e a questão da transparência parece-nos muito importante, e nenhum autarca foge a isso. Aliás, nos tempos que correm, é impossível fugir a isso, porque mesmo que queira eventualmente fugir a isso, é literalmente impossível. Porque nós entramos no campo da denúncia, da participação, dos anónimos, de tudo, e a informação corre, por isso ninguém tem receio sobre essa matéria. Por isso, finalmente, agradecer o vosso contributo e ajudar-nos a esclarecer o que é que esta lei precisa. Porque estas audições servem para isso. O que é que, na perspectiva da APMédio, esta lei ainda precisa. Para além de dizer que é um campo minado, que nós gostávamos que esclarecesse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Creio que é o Sr. Deputado Ricardo Araújo. Até 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento, naturalmente, também especial aos representantes da APMED. Bom, eu, em face do que eu vi,
atrevo-me até a pegar nestas últimas palavras do Sr. Deputado Jorge Botelho para clarificar um bocadinho o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Precisamente, conforme disse. Nós estamos em sede de discussão de especialidade de uma lei, de uma proposta de lei que foi apresentada pelo Governo, que foi discutida e votada na generalidade e, portanto, neste momento aquilo que se pretende é discutir em sede de especialidade e, eventualmente, até ela ser aperfeiçoada. E, portanto, estamos a ouvir as entidades com interesse no setor que podem dar contributos para o melhoramento da lei. Claro que se essas entidades estiverem do curro contra essa lei, enfim, será difícil contribuírem para o aperfeiçoamento da lei. E em primeiro lugar, nós temos que refletir sobre os objetivos que esta proposta de lei pretende atingir. Porque o que estamos aqui também perante é uma proposta de lei que altera o regime jurídico das autarquias locais. Das autarquias locais. É uma proposta de lei que altera o regime jurídico das autarquias locais. Isso, porventura, também ajuda a esclarecer que o âmbito desta lei são as autarquias locais e o perímetro, até poderia acrescentar, alargado das autarquias locais e não dos organismos do Estado central ou desconcentrados do Estado. É o regime jurídico das autarquias locais. É o que aqui está em causa. Não quer dizer que, aliás, como já foi referido até em audições anteriores, que este mesmo princípio não pudesse ser aplicado a outras entidades. Também o poderíamos discutir e, porventura, até poderíamos também estar de acordo sobre isso. Mas o que aqui estamos a discutir nesta proposta de lei é das autarquias locais e penso que esse esclarecimento será, porventura, importante para alguma das coisas que já aqui foram ditas. E esta proposta de lei que visa alterar o regime jurídico das autarquias locais, desde 2013, que não foi regulamentada e, portanto, não foi cumprida conforme se pretendia. O que se pretende agora, com esta proposta de lei, volto a dizer, é que, naturalmente, o Governo, a seguir, a possa regulamentar através de portaria para que ela possa ser devidamente implementada. Já o disse anteriormente também, que esperamos que o Governo, evidentemente, estou certo, não vai demorar 10 anos para regulamentar esta lei, como, infelizmente, com a anterior, 10 anos não foram suficientes. Segunda nota. Dizia, os objetivos que esta proposta de lei pretende atingir, eu resumo em dois, de uma forma muito simples. Por um lado, aumentar a transparência dos órgãos locais, já aqui conversamos muito sobre isso, ou seja, potenciar, fomentar que as decisões com eficácia externa tomadas pelos órgãos autárquicos possam ser amplamente divulgados e conhecidos e por essa forma e por essa via nós estamos a promover a transparência da tomada de decisão dos órgãos autárquicos. E, em segundo lugar, apoiar e fomentar os órgãos de comunicação social locais e regionais. Claro que se nós quiséssemos ver estes dois objetivos de forma separada, nós poderíamos eventualmente estar a falar noutras soluções. Mas esta proposta de lei tem estes dois objetivos de forma complementar. E, portanto, volta àquilo que dizia no início, o importante também é perceber como é que Vossas Excelências entendem que esta lei, se é que esta lei pode ser, no vosso entendimento, melhorada. Eu não deixo de mostrar, efetivamente, enfim, alguma estupefação com algumas coisas que aqui ouvi, tratando-se da APMédio, porque uma das alterações principais que esta proposta de lei introduz é precisamente permitir a inclusão dos órgãos sociais digitais. E, portanto, sinceramente, causa-me alguma estupefação, mas agradeço que me esclareçam, quando uma das alterações principais e relevantes desta proposta de lei é incluir os órgãos de comunicação social digitais, que até aqui não era possível, os senhores dizem que isto é um campo minado. E, portanto, eu também vejo isso com estupefação, verdadeiramente, e gostava que nos ajudassem a explicar, porque é bom que nós tenhamos nesta fase, de forma objetiva e não subjetiva, o que é que esta lei
vai contra os órgãos de comunicação social digitais. Quando essa é uma das principais alterações introduzidas nesta lei. Portanto, pergunto-lhes, fazia mais sentido a lei anterior, que não incluía os órgãos de comunicação social digital? Para concluir, Sr. Preferia Deputado. uma lei que já tem 10 anos e que nunca foi regulamentada, que está desatualizada, porque não inclui os órgãos de comunicação digitais, porque refere critérios que não têm relevância prática hoje em dia, como é o caso da tiragem, que tinha dificuldades objetivamente na sua aplicação, porque, nomeadamente, a quantidade de órgãos e deliberações que teriam de ser publicadas era exageradamente complexa, termino mesmo, Sr. Presidente, e que a norma não previa qualquer consequência para em casos de incumprimento. Ora, o que esta proposta de lei quer e pretende fazer é cumprir com aqueles dois objetivos, com a convicção, naturalmente, que ela será regulamentada, poderá ainda ser aperfeiçoada, por forma a ser implementada. Muito obrigado. Sr. Deputado, outra coisa que temos que cumprir é o tempo. Vamos cumprir agora, certamente, que o Sr. Deputado José Barreira Soares, do Grupo Parlamentar do Chega, não, o Sr. Deputado Raul Melo. Peço desculpa, tinha-me sido dada a informação que era o Sr. Deputado Raul Melo. Tem a palavra o Sr. Deputado até 5 minutos, para cumprir também. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Secretário da APMédio. Antes de mais, saudamos a criação da APMédio, constituída a 2 de setembro de 2024 e que tem a nobre missão de fortalecer o papel dos OCs no cenário digital e cito o site de Vossas Excelências, onde dizem, garantindo que as suas vozes sejam ouvidas e valorizadas, dando resposta à necessidade de dar voz e suporte aos OCs online, que desempenham atualmente, no mundo cada vez mais digital, um papel fundamental na informação das comunidades locais e na preservação da cultura e identidade regional. Segundo a vossa informação também, os média online representam já 65% das publicações periódicas, 31% de publicações exclusivamente online e 34% que são online e em papel. Do parecer elaborado, a APMédio faz algumas advertências e a ter em conta que consideramos importante destacar, nomeadamente, o facto de não existir, ao contrário do afirmado na proposta legislativa em apreço, atualmente nenhuma obrigação de publicitação nos OCs das deliberações e decisões destinadas a ter eficácia externa, porquanto essa obrigação só existe para o edital. Na nova redação, no número 4 do artigo 56, estende-se a obrigatoriedade de publicações às freguesias com mais de 10.000 eleitores. Ora, considerando que num universo de 3.092 freguesias, apenas pouco mais de 100 têm esse universo de eleitores, dificilmente será compaginável aceitar que 2.900 freguesias fiquem dispensadas do dever de transparência, chegando ao ponto, inclusive, de cerca de 2/3 dos municípios portugueses, com menor população que os 10.000 eleitores, não usufruírem da mesma excepcionalidade. Ponham também em causa a constitucionalidade da lei, pois a lei determina que a aquisição de eficácia externa de deliberações e decisões dos órgãos autárquicos fica dependente de entidades privadas, como é o caso dos OCs. O desejo de reforçar a transparência na atividade do poder local, impondo a promoção da publicação de deliberações e decisão com eficácia externa dos órgãos autárquicos nos OCs, acha-se incompleto, porque, de acordo com a proposta de lei em apreço, só visa a administração direta dos órgãos das autarquias, deixando fora as entidades intermunicipais, o associativismo municipal, somando-se ainda às empresas municipais, os serviços municipalizados e ainda associações de autarquias constituídas ao abrigo do direito privado, todos eles sujeitos à lei da tutela administrativa, porque aquelas entidades só atuam com poderes delegados pelos órgãos autárquicos, logo sujeito a escrutínio legal e já agora da transparência. Para além destas advertências, a APMédio apresenta num outro documento, enviado à 13ª Comissão, propostas concretas para os diferentes OCs digitais. Assim, importa perceber da parte da APMédio o seguinte: a APMédio é a favor desta alteração ao regimento jurídico das autarquias locais? Com tantas advertências e propostas concretas que apresentam para o financiamento dos OCs regionais e locais, consideram que é viável trabalhar-los para que os mesmos sejam incluídos nesta PPL ou, por outro lado, consideram que devem ser trabalhados separada e isoladamente? Algumas entidades apontam críticas a esta PPL,
A ANMP, ouvida anteriormente a Vossas Excelências, aponta para que as alterações não conduzem a qualquer simplificação, mas a um acréscimo de burocracia e a um aumento significativo das despesas e dos recursos humanos necessários para executar este procedimento. A ANIR, por seu lado, ouvida nesta Comissão na semana passada, defende a publicação das deliberações, uma vez que a legislação proposta pelo Governo foi aceita pela ANIR como respondendo ao que consideram correto para jornais e municípios, defendendo que a publicação das deliberações defende a transparência das decisões do poder local e regional e por incluir os digitais e os mensários como tendo sido solicitados há anos pela ANIR. A APMédio está mais perto da ANMP ou da ANIR? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Até 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores dirigentes da APMédio. Eu começo por, já agora, fazer uma declaração de interesses. Eu sou jornalista profissional, tenho o título suspenso por imperativo legal e fui dirigente durante muitos anos, durante mais de 20 anos, do Sindicato dos Jornalistas e, portanto, julgo conhecer bem o setor, inclusivamente em relação aos meios digitais. Eu cumprimento a associação e, sobretudo, até pela sua juventude, uma vez que foi criada há 5 meses. Eu, sem me arrogar na defesa do PSD quanto à amplitude do requerimento, eu creio que até é bem provável que nem o PSD, quando fez o requerimento para a audição deste conjunto de entidades, porventura não conheceria ou não valorizaria, enfim, que sei eu. Mas eu confesso que, em relação à informação sobre a vossa associação, fico desde já aqui com algumas interrogações. Os senhores dizem representar ter 80 sócios, não é? Mas depois eu olho aqui para o sítio oficial da associação e, a menos que eu esteja enganado, mas são aqui referidas 1.698 publicações periódicas, mais de 640 exclusivamente online, 220 regionais online, etc, etc. Estas 1.698 publicações são todas representadas por estes 80... está bem. Está bem, está a ver que onde estávamos a galopar em termos de concentração da propriedade dos meios de informação e o significado que isto teria. Reparem, é natural que eu tenha essa perplexidade, porque adiante, na última coluna, tenho a referência que já aqui fez à audiência dos associados 5.200.000. Portanto, parece-me aqui haver uma mistura de universos que não me parece razoavelmente mixível, não é? Pronto. Bom, mas esclarecidas estas dúvidas, eu queria salientar que, no essencial, e independentemente das críticas e reservas que o PCP tem em relação a ela, aliás, votou favoravelmente, na expectativa de a melhorar na discussão na especialidade, mas ela visa, no essencial, 2 objetivos. Por um lado, promover a efetiva transparência dos atos da administração local com eficácia externa, não é? E por outro, que também não esconde e não nos choca, que é de uma contribuição para a viabilização, sustentabilidade financeira dos órgãos de comunicação social, especialmente os de base local, independentemente do suporte. E, de facto, a PPL faz referência concreta e explícita ao meio digital. Bom, mas eu confesso que também, como outros senhores deputados, fiquei aqui um pouco inquietado com a afirmação que fez, segundo a qual esta PPL é um campo minado. Bom, o que é que aí virá, e sobretudo com esta menção tão beligerante numa PPL que parecia razoavelmente pacífica, independentemente das críticas. Bom, eu perguntar-lhe desde logo isso,
E por outro lado, em que é que nós, na discussão na especialidade, podemos melhorar e já agora afastar o risco de algum estilhaço. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem ser necessário chamar a Brigada de Minas e Armadilhas, vamos então dar a palavra a Epimídio até 7 minutos para responder aos grupos parlamentares. Sr. Presidente, e depois temos algum tempo para o êxito. São os últimos 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, na sua pessoa, cumprimento os restantes deputados e membros de gabinete de apoio aqui presentes. Havia um filósofo que era tão veemente na defesa das suas ideias que uma vez perguntaram-lhe se ele era capaz de dar a vida pelas ideias que defendia. E ele respondeu, eu, de maneira nenhuma, afinal de contas posso estar enganado. Às vezes, o empenho e a veemência na defesa dos nossos ideais levam-nos, enfim, a ser mais vigorosos verbalmente. Mas há que relevar isso. Nós temos algumas preocupações, a APMED tem de facto algumas preocupações relativamente a este projeto de lei, porque já dizia o Henry Ford que se a tecnologia não for para ser utilizada pelas pessoas não serve para nada. E uma boa ideia, sob a forma de diploma legislativo, se não for bem concretizado, também não serve para nada. E o principal empecilho que nós aqui vemos, há aqui várias coisas. Eu quero começar também por dizer que me congratulo por ter constatado que há aqui quem leu o nosso contributo. Porque tem lá, levantamos as questões e damos as respostas. Mas eu posso também verbalizá-las, não tem problema nenhum. Não tenho muito tempo e vou tentar ser telegráfico. O principal empecilho que aqui vemos nesta lei, à qual não temos nada contra, somos a favor e tudo aquilo que seja para acrescentar aos órgãos de comunicação social em geral, somos a favor. E qual é o problema? A ideia é boa, os objetivos a que se propõe esta lei, tirando o aumento da transparência, que eu preferia que se dissesse que é um reiterar de transparência, porque transparência ou há ou não há. Aumentar significa que está ali, a transparência está diminuída, não é esse o caso. Há aqui um reiterar de transparência, porque transparência já existe através de vários instrumentos nas autarquias locais. É uma boa ideia, mas o problema prende-se com a eficácia externa daquilo que aqui se contém. Penalizar uma deliberação ou uma decisão com falta de eficácia externa por não ter sido publicado num órgão de comunicação social é claramente excessivo e vai paralisar as autarquias locais, as 3.092 freguesias e os 308 municípios portugueses. Porque, reparem, eu não sei se tem ideia de, em termos de eficácia externa, de quantas deliberações e, sobretudo, quantas decisões são praticadas em todas as autarquias locais portuguesas. Só atestados, imaginaram, um atestado carece sempre de um despacho que tem eficácia externa. Há freguesias que emitem centenas de atestados por dia. Ora, se um cidadão tiver que esperar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, até que saia publicado num órgão de comunicação social, impresso em papel, e sendo esse o que está determinado para determinada data, para determinada semana, para fazer a publicação, ou para dar à estampa aquela publicação, isto não é compaginável com as necessidades que as pessoas têm. Não é por acaso que o legislador criou as minutas de ata. A minuta de ata é precisamente para aqueles casos em que há uma urgência, há uma necessidade imperiosa, imediata, para se concretizar uma determinada deliberação. Com isto, não vai ser necessário minutas de ata. Com isto, as minutas estouram, porque não se consegue o desidrato que se pretende. Qual é a solução? Não nos opondo, a APMED não se opondo a que existe esta obrigatoriedade de publicação nos órgãos de comunicação social das deliberações e decisões com eficácia externa, era não mexer na eficácia externa, isto é,
se não houvesse publicação, manteria a eficácia externa, desde que o edital ali estivesse para cumprir o seu papel, e seria aplicada uma coima, uma contornação ou até mesmo uma multa, embora isso, enfim, a opção será do legislador. E assim a eficácia externa mantinha-se, não havia problema, só havia problema para, enfim, as autarquias que não cumprissem com esta obrigação e seriam penalizadas em termos pecuniários. É uma solução muito simples. Relativamente à portaria, há aqui uma confusão. Há aqui uma confusão. A portaria, que o artigo 56, número 3, do regime jurídico das autarquias locais fala, é a portaria para a publicação em Diário da República das decisões e deliberações dos órgãos das autarquias locais. Mais nada. Eu não estou nada preocupado com isso. A APMED não se preocupa com o Diário da República. E, portanto, esta portaria, e é como nós dizemos no nosso contributo, não há nenhuma obrigação às autarquias, aos órgãos autárquicos, de publicarem nos sites, nos boletins, né, tudo isso. Isso é uma faculdade que a autarquia faz se o entender, se não entender, não faz. O que é obrigatório mesmo é o número 1, o edital. O edital é o Diário da República das autarquias locais. E depois, há aqui um outro aspecto que está a passar ao lado. As autarquias locais, a atividade de uma autarquia local não se confina à administração direta dos seus órgãos representativos. Também temos a administração indireta, as empresas municipais, as áreas metropolitanas, as comunidades urbanas, as CIMs, tudo isso são entidades que, não sendo autarquias, embora alguns assim a consideram, são entidades que atuam com poderes delegados das autarquias locais. Então, se atuam com poderes delegados das autarquias locais, têm que estar sujeitos às mesmas regras e às mesmas obrigações. E são muitas estas entidades. Aliás, em termos de volume de milhões de euros, é muito dinheiro que passa por estas entidades. E isto não está contemplado neste diploma. Muito telegraficamente, era isto que eu aqui vos queria deixar. Força. Eu tenho 30 segundos, não vou ter tempo para responder, mas foram os seus deputados que fizeram as normas e eu não posso responder a quase nada. Portanto, a lista secreta, os seus deputados é que saberão se concordam com a tal lista secreta que ninguém conhece, se vão dar provimento a isso. E eu, muito sinceramente, acho que nem fazia falta uma portaria. Se querem que vos diga, a maior parte das leis podia estabelecer unidade de desconto e acabava-se com isso. As portarias, aliás, o Decreto-Lei 31, o Decreto-Lei 31, há um ano quase que já está, ainda não está cá fora a portaria. Porquê? O Decreto 31 tem a ver, o Decreto-Lei 31 tem a ver com a publicitação dos fundos europeus, que veio da parte do Sr. Ministro da Coesão Territorial. Chegou à Secretaria de Estado. Há um ano, qualquer dia que está, e a portaria não sai. Eu gostava imenso, mas o Sr. Presidente não vai deixar, não é? Não. Senhor, não consigo alterar as normas do regimento. As questões são estas, e não obstante de conhecer o Sr. Presidente António Tavares há muitos anos, o que ainda fará que seja mais incondescendente com aqueles que eu conheço, porque certamente conseguem cumprir. Bom, senhoras e senhores deputados, antes de mais agradecer a PMídio, dizer que, obviamente, e como tenho reiterado nas outras audições dentro deste âmbito, primeiro, existe, obviamente, uma predisposição e uma liberdade dos grupos parlamentares de, no âmbito dos seus requerimentos, colocarem as entidades que consideram oportunas e, portanto, foi uma deliberação do grupo parlamentar que, a partir do momento em que é votada dentro desta comissão, passa a ser uma deliberação e uma aceitação do plenário da Comissão e de todos os grupos parlamentares aqui presentes e, portanto, o requerimento, após a sua aprovação, deixa de ser do grupo parlamentar do Partido Social Democrata e passa a ser um requerimento do plenário. Portanto, a decisão é transversal a todos os grupos políticos aqui com assento e representação. Dizer que, obviamente, também, e depois destas audições que nos têm cumprido, dizer no final das audições que temos a perfeita noção, enquanto grupos parlamentares, e não obstante o pluralismo da opinião e a liberdade que existe entre cada um dos seus posicionamentos ideológicos ou outros,
que todos consideramos que aquilo que é o papel da Assembleia da República referente a esta PPL já começa a ficar um pouco esgotado, porque a responsabilidade passa pela portaria que tem que obrigatoriamente ser resolvida por parte do Governo, e será uma decisão de governação e, como em tudo na democracia, são os custos da democracia em que quem governa é porque ganhou e terá as suas opções e a forma de gerir naquilo que considera, não tenho eu a mínima dúvida, o melhor para o país, independentemente de considerarmos que poderiam existir caminhos diferentes. Mas respeitamos aquela que é a decisão e, portanto, a Assembleia da República estará sempre algo limitada em relação àquilo que é o processo legislativo daqui para a frente. No entanto, desejar-vos as boas-vindas, porque foi a primeira vez que vieram a esta casa e sempre que assim for oportuno, que mais vezes possam estar presentes, porque esta Casa da Democracia representa todas as associações, deve representar todas as associações, assim como todos os cidadãos, e porque é a casa de todos os cidadãos e não dos partidos políticos nem dos grupos parlamentares. Muito obrigado.